Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos navegar buscando entender a arte do desenho, mas não o desenho no complexo que nós associamos hoje em dia comercialmente. Nós vamos procurar entender o desenho como uma espécie de imaterialização, uma espécie de imaterialização dos processos musculares que disseminam todas as reações do ambiente nos filtros das nossas prestações motoras, né? Nossas cognições. Então todas as nossas cargas descarregam. E esse descarregar de cargas que o ambiente nos carrega, fazem desenhos no ambiente, né? Então nós estamos o tempo todo desenhando no ambiente. E esse desenho faz compressões no organismo. Então, tudo que a gente faz no exterior comprime e diz acesso à célula dessa reação uma gravação. E aí esse acesso, dependendo da cadeia das percussões, vira uma rima. Então tudo isso aqui, todo movimento nobre é uma rima que diz a periferia, um núcleo medial, né? Uma mediação. Então a gente sempre tem a eferência de dentro para a aferência de fora, um circuito. E a gente está sempre fechando o circuito e desenvolvendo movimentos a partir desses desenhos de disseminação material, né? E aí tudo muda ao nosso favor por descomportar nas células, nas moléculas, as adaptações valentes, as adaptações motoras que nos contagiam, que nos faz descarregar cada vez mais seguro essas energias, cada vez mais nobre e mais decisório, né? E esse decisório parte da química, da bioquímica, de reger as adequações por improvisação dos movimentos, desarcando a matéria num princípio de cópia. E essa cópia nos leva a investigar. A investigação é a parte da gente que se ambiciona a derivar-se buscando conexões que são semelhantes às nossas, que embasam e entregam produtos de movimentos, de desenhos semelhantes aos nossos ou com as potências que a gente queria. E aí a gente chega no treino. O treino é a arte da teimosia de observar a reminiscente que descarrega dos seres, das espécies. E aí tudo essa observação anima e faz efluir em nós programações teimosas até que a gente chegue desteimando o emprego muscular das cópias que a gente quer desenhar e disseminar em nós, para disseminar e servir a natureza ao favor que a gente busca tomada de atenção.
Bom, então, para poder abrir esse entendimento ele vai ficar na playlist onde a gente fala do diálogo, né? Porque o desenho é um diálogo interiorano, é mexer nas instalações internas, é uma cirurgia de descarregar e adequar sobre as razões sensitivas discutidas nos meios, as promoções desencadeadas que conferem maior controle individual, né? E aí nós vamos acessar então as lâminas aqui. E aí com esse acesso a gente vai procurar desenvolver esse conhecimento. Na verdade eu vou pôr não aqui, ó. Sim, pronto. Então nesse vídeo a gente vai ver como nós estamos desenhando a todo momento. Só que esse desenho, essa gravura aqui, ó, representa os nossos organismos em associação no ambiente, regendo o ambiente. Então cada folha dessa representa nossas células e desentrega a contração. Então o que é a contração, né? Vamos desentregar a contração. A contração é o agravo da onda, né, que desagrava, né? Contração, ela nunca é à toa, né? Ó, a contração é o agravo da célula. Isso é a contração. Então, a contração ela nunca é natural. A contração ela não é natural. Quem fala isso para você é um disservidor de produto. É um educador. A célula ela não é natural. A contração dela não é natural, porque ela sempre precisa de estímulo para contrair. E esse estímulo escreve na célula. Essa escrita cria várias formas de contrair. Por quê? Porque todo risco diz uma contração. Na célula a gente tem a possibilidade de fazer inúmeros riscos diferentes, dependendo do seu formato, e do seu estado de adaptação teimosa. E aí, por que eu vou colocar esse termo teimosa? Porque eu utilizei. E a teimosia eleva a superfície de escrita celular ao infinito e além. Tá, e o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso isso daqui, ó.
Eu vou começar do lado materialístico, do lado que descontrai as pessoas pela sensação da ambição capital, porque nós estamos instalados nessa alienação. Então eu preciso primeiro abrir essa porta para distrair você e a sua atenção. E a lapidação de joias é isso aqui, ó. É você pegar um pedaço, né? Vamos pegar aqui um quartzo. É você pegar isso daqui e chegar a esses tipos aqui, ó, de desenho. Olha só que legal. E para você lapidar, ó, lapidação. O lápis não faz risco. O lápis faz risco. O da ação, né? O risco da ação é você fazer força e esperar a contração da superfície que você faz força. E aí o que acontece? Existe uma subtração de matéria, porém existe uma sensibilização sendo desenvolvida na matéria, ou seja, uma face de risco contraída. E essa face de risco contraída, ela pode ser elevado a um produto. A desfacelação contraída pode ser levada a um produto, e esse produto pode ser uma chave de ignição de partida historificada. E aí você tem dessa arte de lapidação de trajetos, lapidação de memórias. Então, como a gente falou que a gente tem a contração do agravo da célula a partir da lapidação, tudo isso que a gente faz nas interfaces celulares são pelos meios materiais, né? A gente pega um material, pega uma ferramenta e trabalha esse produto. Só que a graça desse produto está na sensibilidade que ele atrai, que ele enigmatiza. Porque todo esse desenvolvimento é uma história. Cada um desse produto aqui é uma história. Então, a história, ela vale muito, dependendo do historiador e do brilho da joia. Então vamos ver aqui, ó, geometria. A geometria vai nos explicar aqui, ó, por que esse valor de caminho constrói na célula uma melhor sensibilidade e eleva a célula para para o infinito e além, aqui, ó, para o infinito além, a ser escrito, a ser desenvolvido.
Bom, então aqui a gente vai ver, ó, que a gente tem um ponto. E esse ponto, ele é um, ele é uma, ele é uma sensação, né? E aí se você repete essa sensação, opa, você tem outro ponto. E aí se você repetir essa sensação, você vai tendo outro ponto e outro ponto e outro ponto. Só que essa sensação, ela pode sofrer desvios de contração para sofrer impressão de sensação ou partilhar sensações, percorrer sensações. Então olha só, desses pontos você vai conseguindo fazer trajetos. E se aqui, se para essa sensação sobreviver, aqui ela precisa diminuir, ela prefere viver sendo a sensação aqui, ó. E aqui, se aqui, ó, tem um valor aqui para pagar de sensação que ela só vai passar para cá se ela for menor, ela prefere passar para cá, ó, e continuar sendo até o limite da sensação. Entendeu? Então até o limite da sensação ela vai fazer isso aqui. E aí o que que isso diz? Que ó, a sensação corre para sobreviver. Porque se ela parar aqui, ó, e transportar daqui para cá, ó, ela vai ter esse ponto de parada aqui, porque ela vai ter que fazer uma redução para poder pular para cá. Ela vai diminuir nesse arco aqui, ó, nesse arco de conjugação de efeito, nessa placa aqui, ó, ela vai diminuir para passar para cá. Então ela prefere correr para sobreviver esse ponto de contração de sensação. Então a sensação ela eleva-se a um limite sempre, ao limite da corrida. Então é da vida dela, né? É da conta dela. É a vida dela que está em jogo. A vida de quem? Da sensação. E aí essa sensação, ela é a contração diferencial de um vetor, do ponto que era para o ponto que vetor acusou. E aí olha só, esse vetor, né? Ele chegou aqui, ó, acusou aqui, ó, e fez o diferencial. Esse diferencial, ó, elevou a contração a esse caminho aqui de corrida. Bom, e aí a gente tem esse labirinto de sensações correndo. O meio ambiente, ele é cheio dessas sensações, ó. Nosso meio é cheio de sensos de contração correndo para sobreviver. Nosso meio é cheio. Só que nós entendemos diferente pelo mistério dos batismos associados de corredor de corrida. E o que isso quer dizer? Nós entendemos diferentes pelos mistérios dos batismos associados a corredor de corrida. Porque esse labirinto aqui, ó, ele já tem a sensação, ela já tem caminho.
né? O caminho da sensação ele é previsto aqui, ó. Por quê? O caminho da sensação é previsto. Desvestir a sensação com um improviso é acenar para ela. Improviso. E aí, como que a gente acena para a sensação? A gente faz placas, faz obstáculos, valores, riscos. Chegamos nos riscos. Então a gente desenvolve, desenha e materialismos de competição com a sensação para elevar ela a crer na atração e parar para alguma fonte de controle. Sacaram? Fontes de controle são fontes de descontração. Diametralmente oposta. Então vamos entender então que isso aqui tá, a gente tem um ponto e a gente tem um vetor de contração a esse ponto que elevou a esse ponto a uma sensação diferente, e essa sensação ela corre para sobreviver. Quando ela sofre paradas, o que acontece com essa sensação? Essa sensação a sensação decai. E aí esse decaimento ele se torna uma subtração desse estado de sensação. Então olha só, esse vetor ele é para nós uma pressão. E aí o que o decaimento faz? Ele diminui a pressão. Equivalente. Sacaram? Por quê? Tudo isso aqui, ó, é uma mola. Há uma mola aqui, ó. E aí essa mola é um dado. E esse dado, ele tem N faces. Quando você joga esse dado que tem N faces para uma célula, para o vetor de uma célula, você, dependendo da face da pressão, ó, da pressão de face, você tem um valor de dado, um vetor de dado. Vetor de dado. Para usar na identificação. Aí você faz a ID.
extração. E essa ID extração, ela vai saber qual que é a escala e qual que é o meio de escalar ou desescalar a comportação celular que contrai no organismo, no senso fisiológico, sobre a demanda da sensação. Então, as sensações correm no organismo. E as sensações, elas gravam células. Então, vamos voltar aqui, ó. Sensações. Só que o que nos causa sensações não são ondas. São ondas que nos causam sensações. Então, a gente vai pegar aqui a ondulatória e vai estudar, ó. E aí, o que essas ondas são? As ondas, primeiro vamos pegar aqui, vamos formatar aqui, ó. O que ondas são? São o que? As ondas, elas são descargas de massas atômicas carregadas sobre um imprevisto. E aí, o que imprevista é o tipo de onda. Tipo de onda e meio de descarga de onda. Então, olha, dependendo do tipo de onda, por exemplo, a gente tem a onda mecânica, a onda solar, que é a onda eletromagnética, Nós temos o vento, por que não? O vento é uma onda. Nós temos a onda sonora, que a gente pode sonora, que é também uma onda mecânica, porém é uma onda sonora. A gente tem a onda do sabor, e aqui a gente pode colocar vários tipos de onda de cheiro. Por quê? Onda, ela é o seguinte, ela é um tipo de energia. Então a gente tem um tipo de energia, um tipo de massa atômica, né, que é a massa atômica carregada sobre um imprevisto de descarga. Sobre um imprevisto de descarga. Então, quando a gente tem uma onda, ela foi descarregada de uma fonte. Então, para a gente ter uma onda, a gente tem que ter uma fonte. Então, a gente tem que ter uma forcinha aqui, ó, uma barra com instalação de contrações aqui, ó, barra com contração. A gente tem que ter uma força, né? E aí, essa força, ela vai fazer, que é a fonte, né? A fonte, ela vai fazer, ela precisa de estar carregada com massa atômica de algum elemento. Então, ó, fonte, ela tem a massa de um elemento, um ou vários, né? E aí, o que acontece? Essa fonte, ela descarrega esse tipo de onda. Então, esse tipo de onda, o comportamento da onda, ele é previsto. O
comportamento da onda, ele é radial. A onda é assim, ó. Entende? Só que o meio de descarga da onda, você consegue, a partir do meio, produzir produtos de controle. Ou seja, controle de onda é você fazer capas de contenção dessa onda. E aí você liga essas capas à fonte. Você pega a fonte e liga essas capas à fonte, e aí você tem um meio de controlar a fonte a partir do controle dessa redução. Você reduz essa escala aqui, ó. E aí você consegue cada vez mais descargas de onda do seu jeito. Só que se você quer efeitos de onda, né, você precisa trabalhar o tempero dessas ondas, ou desse percurso de onda. E o tempero dessas ondas só é causado por contrações. Então olha só. Você tempera onda a partir de contrações. E contrações não são desenhos, ó. Contrações não são riscos celulares. Cadê? Vamos voltar aqui, ó. A contração é o agravo da célula. A contração ela nunca é natural, é o estímulo para contrair. Então o que a gente faz nas nossas células? A gente tempera as nossas células com a ambição de instalar o ambiente na celularidade. Então, instalando o ambiente na celularidade de contrações. Por quê? Contrações não são riscos celulares. O temperar da onda a partir de contrações não é você pegar a onda que é feixes, né? Ondas são né, aqui, ó. As ondas são, vamos ver aqui, ó. Fonte de onda. Vamos ver se não, fonte de ondas. Vou pegar o sol. Eu vou fazer melhor. Eu vou pegar esse aqui, ó. Que fóton. Vejam vocês o comportamento da onda saindo da fonte. Totalmente imprevisível e linear. Aqui a gente está vendo uma ilinearidade de movimento que é causada pelas forças dos feixes que não estão saindo ao mesmo tempo. Se eles saíssem ao mesmo tempo, eles seriam mais ou menos assim, ó. Eles só vão sofrer esse desvio por conta das suas massas próximas. O resto vai ser radial. Olha que legal. Isso são ondas. Só que para a gente temperar isso, a gente tem que fazer contrações. E o ambiente ele faz contrações para sobreviver a esse ataque. Então aqui, ó. Fazemos contrações para sobreviver aos ataques de ondas. E aí, para isso não ficar ruim, para a gente não ser escravo, para não sermos escravos da onda, nós adquirimos
controladoria de onda. E essa controladoria, ela vem do estudo de particularidade de percurso de onda. A gente chama isso de espectro. Espectroscopia de massa. E o que a espectroscopia de massa faz? Ela faz o desenvolvimento da percussão de onda e corta a onda para... Vamos ver se a gente tem. Ela estuda o comportamento da onda no vácuo. Aqui, espectroscopia de massa. Espectroscopia. Vamos pegar de radiação. Olha só. E aí na espectroscopia de radiação a gente tem a contração da onda, né? Então você tem a onda, olha só, espectroscopia de massa. Como que a gente faz para reconhecer? A gente pega, a gente veste a fonte. Então, a gente veste a fonte. E aí, como que a gente veste a fonte? A gente coloca um material que consegue barrar toda a luz. Então aqui, ó, eu tenho uma fonte de luz. E aí eu coloco um material que consegue barrar essa fonte de luz. E aí eu crio uma passagem de sensação segura para ela correr previsivelmente. Então aqui a luz que sai daqui, ó, dessa fonte, por essa porta aqui, ó, ela vai correr livremente, ó. Não é? Essa aqui, ó, essa luz ela vai fazer assim, ó, ela é como e vai correr por todas as direções, ó. Vamos desenhar direitinho. Você tem a luz e a luz ela vai, ó, preencher aqui, e aí ela vai preencher aqui e vai colocar aqui como carregado, né? Bom, aqui está carregado positivamente e aqui está negativo, ó. Não tem nada, aqui só tem vácuo. Quando eu abro aqui, ó, vamos pôr que aqui está fechado. Aqui, ó, aqui está fechado. E aí a gente vai estudar o comportamento da onda. Aqui ela está nesse estado aqui, ó. Então vamos pôr lá. Ela tá fechadinha lá, ó. Ó ela lá. Legal? Ela tá lá. Ó o que a gente vai fazer com ela. A gente vai instalar contrações nela. Ó como é que a gente vai fazer isso, ó. A gente abriu a porta. E aí a onda ela veio pra cá e tal, e ela foi com uma pressão bem grande aqui, ó. Então olha o que ela fez aqui, ó. Parte dela, dessa massa, ela foi assim, ó. E aí parte dela, ela na verdade ela sofreu diversos comportamentos, né? Ela foi assim, ela foi para todas as direções possíveis. Vamos ver isso devagar, ó.
Vamos colocar um delimitador aqui, ó, por enquanto, e vamos pensar que a fonte está saindo aqui, ó. E ela tá indo para todos os lados. E aí, como ela vai para todos os lados, o que ela faz? Se a gente abrir e fechar, ela vai ter comportamentos de preenchimento. E aí esse preenchimento, ele vai gerar vários tipos de riscos. Então, ó, você tem vários tipos de riscos. De risco. Preenchendo a coluna, não é? Mas o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode minerar a coluna. Então olha só, vamos supor que a gente tem esse tipo de passagem. E aí olha só, o que eu posso fazer nesse tipo de passagem? Eu posso instalar vários tipos de delimitações, ó. Eu tenho delimitações assim para fazer cada vez mais lasers. Eu tenho delimitadores assim, ó, para fazer tipos de laser diferentes com maior ou menor intensidade. Eu tenho delimitadores assim, ó, que fazem efeitos de onda, por exemplo, assim. E eu tenho delimitadores assim, ó, que fazem ondas, né? Você tem aqui, ó, saindo aqui, ó, vai bater na coluna aqui e vai bater aqui assim, ó. Então, dependendo do delimitador da porta, ou seja, X contração, eu faço efeito de passagem, Então olha que legal, como que a gente faz para ser mais eficiente. A gente nesse investir de fonte, a gente faz tomos cada vez menores e controla esses tomos. Porque eu poderia fazer tomos assim, de vários tipos. Mas qual que é o mais indicado para você ter o controle? Você pega o valor você faz a medida dessa escala de negativos dessa passagem, e aí você conta, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 3, 4, 5 e 6. E aí desses 6 você faz a média, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí nesse 1, 2, 3 você corta aqui, ó. Você corta na média, né? No 3,5. Aqui, ó. Aqui tem um 3,5. E aí nessa média você faz as médias para os outros, né? 1, 2, 3, então a média vai ser 2, né? E aqui vai ser 5. E aí você vai fazendo, ó. E aí você vai tendo cada vez mais contrações com potencial de controle. Isso é uma técnica de contração de fonte. Porém, o que eu quero falar com vocês é que isso aqui, ó, nos gera frames, e esses frames, com esse desenvolvimento de efeito de passagem, você consegue gravações nesses frames, ó. Cada frame ele precisa receber uma atividade X para contrair. Então vamos estudar isso aqui, ó. Os tomos
de passagem que vão se tornar efetivos. Então assim, ó, cada tomo desse desporta atividades até limites de contração indexada. O que isso quer dizer? Que você tem limite de onda para um tomo comprimir. Então aquele pedacinho da passagem, ele vai só comprimir quando você conseguir arriscar ele. E aí, para você arriscar ele, você precisa levar a onda nele ao limite do risco, do lugar que ainda não foi riscado ou do lugar que precisa de onda para poder acreditar que está arriscado. Ou seja, você precisa de uma força superior para poder levar a contração, né? Ó, limite de onda para um tomo comprimir. E aí isso você faz frames a partir das mediações de experiências com a matéria. Então, como é que o organismo grava? Sendo que o olho, a gente não tem, nós não temos gravadores para apertar e falar assim, ó, eu vou gravar isso e vou gravar isso. Não, nós não temos. No nosso célula, a gente precisa de desenhar mesmo. Nós precisamos de fazer esse exercício aqui, ó. E aí esse exercício a gente só faz quando a gente risca a matéria. E quanto mais a gente risca a matéria, mais uma área ela se toma por tomo. Vamos anotar essa qualidade aqui, ó. Aqui, ó. Um pouquinho bem em cima. Quanto mais riscamos a matéria, mais ela encontra tomos. Tomos são planilhas, são células de planilhas de dados de compressão material que desportam rimas sobre a organização de movimentos de tomos semelhadas, até que a operação faça produtos de rimas elegantes ou complexos de rimas sobre esses valores de apreensão. Isso quer dizer desportam. Isso quer dizer que nós vamos conseguir navegar entre as células cada vez mais eficientes e profundos, mesmo que a tomada não tenha tamanho. Logo, tamanho não é documento. E aí vamos provar isso aqui, ó, nesse tomo. Aqui, ó. Nesse tomo aqui.
Bom, se a gente pegar um tomo desse, ó, se eu pegar o primeiro tomo aqui, ó, eu posso dividir esse tomo ainda a infinitésima potência. Por quê? Eu posso apresentar esse tomo, por mais que ele esteja já apresentado com vários efeitos de desenhos de contração de célula, eu posso apresentar ele e rechear ele com ainda mais, porque eu posso dividir esses efeitos também. Eu posso dividir esse efeito ao infinito e além. E olha só como que a gente faz isso, né? A gente tem a tecnologia dos pixels e voxels. Ó, pixel é uma face desse diamante, desse dado. Voxel é o dado, a interface geométrica, a célula toda. Vejam só. A acessulação. Então, olha só. É mais ou menos isso que a gente está falando. Ó. Quando a gente tem um vetor de um vetor de dado para fazer sensação nessa sobrepressão, um vetor de acessularidade, né? Você tem uma matriz que diz faz relação sobre esse vetor. Então a gente coloca essa sensação assim, como a gente falou, né? Só que para essa sensação, para esse vetor de dado, para esse dado aqui, ó, eu posso fazer várias divisões de pressão de dado, né? Então eu agravo, eu faço um agravo, eu faço o desenho e desqualifico esse desenho, ó. Eu opero esse desenho com a insomatória dele, desescalando esse vetor ao infinitésimo possível sobre as descontrações que eu encontro. Então, esse vetor eu venço pareando ele, ó. Vocês viram que eu tenho a somatória e eu desamparo a substantiva desse vetor aqui, ó, dividindo ele. E aí quando eu divido ele, olha só, ele cria novos vetores. E aí a gente tem, ó, os novos vetores formando a sensibilidade, né? Que legal. Olha só. Vamos ver isso com mais poder imagético. A gente tem um vetor e aí esse vetor é uma parte de um plano, né? Você tem o plano e uma parte do plano é o vetor. Então o vetor é meio que uma pipa, né? Uma parte do plano. E aí o que eu vou somar o vetor? Eu vou fazer uma somatória do vetor. Então eu vou pegar o vetor e vou fazer uma somatória do vetor. Ó. Eu vou pegar o vetor, vou ampliar ele aqui, ó. Esse aqui é o meu limite desse vetor. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou deslimitar esse vetor fazendo a somatória dele, ó. Vou encontrar o limite do vetor. Então aqui a gente tem os limites de vetor. Beleza? E aí o que eu vou fazer? A gente tem esse vetor desenvolvendo um diferencial de onda no que a gente diz como receptor,
Esse para nós é o receptor, é a nossa interface, né? E aí esse vetor ele está causando um diferencial, ó. Ele está entrando e está fazendo um diferencial de onda aqui, ó. Então ele está mexendo com o nosso espírito. Ó. Olha que doideira. E aí esse dado aqui, ó, ele equivale da fonte, né? A gente tem uma fonte que faz um dado fazer isso aqui, ó, uma onda. Eu olhando, eu entendendo esse dado aqui, eu posso dividir ele. E como que eu divido ele? Eu pego um meio de divisão dessa somatória. Então eu desescalo um meio dessa acusação, ó, desse diferencial. Entende? Esse aqui para mim vai ser o diferencial, porque isso aqui elevou a isso, ó. A gente tem esses triângulos aqui, ó, esses meios de vetor, ó. Aqui a gente tem um meio de vetor e aqui a gente tem um meio de vetor desse vetor aqui, ó. Então ele desassombrou o que tava para cá e fez essa entrada aqui, ó, que significa isso. Então essa aqui, ó, é o risco desse vetor que está entrando, que está cintilando e que está fazendo contração na minha face, na minha interface de espírito, de canulações orgânicas. E aí o que eu faço com esse vetor agora? Agora que eu estou domando ele, olha só, eu faço a divisão desse vetor. Eu apreendo esse dado entra, né? E aí eu apreendo esse dado e interpreto essa face. E aí com esse dado aqui, ó, ele vai ser levado à lapidação. E essa lapidação é a programação que vai reger o corpo quando esse dado vier. E como que eu faço essa programação? Eu pego essa contração e desencontro importância para ela. Eu desinformo ela sobre a minha aplicação matemática. E como que eu faço? Eu vou cortando os meios dela, ó. E aí eu corto os meios e aqui eu corto os meios também. E aí quando eu corto isso aqui, ó, e corto várias vezes, a gente vai ter um voxels de planos assim, ó. E aí isso tudo é uma célula procurando controle, a celularidade a esse vetor, então a essa fonte. E aí se eu consigo isso aqui nessa célula, eu consigo replicar isso para os conjuntos de células que compartilham essa banda de expressão, desse expressionismo, ó. E existem a compressão de célula e o valor de adaptação da meiose, que constrói células mais qualificadas, porém menores, né? Você consegue construir células menores a partir da metastase celular. E olha só esse vetor aqui, ó. Você consegue operar ele fazendo assim, ó. Quer ver? Você pega a sombra. Aqui, ó. Esse aqui é o ponto, esse aqui é o meio que ele entra. E aí você desbarra. Você começa a fazer desse meio
Não achei. Mas aí aqui, ó, a gente faz. Esse aqui já tá bom. A lapidação celular já tá de bom tamanho. Que isso faz a gravação. E aí quando a onda entrar, você tem tomos de controle, ó, tomadas de controle. Porque você instalou na célula contrações específicas sobre as organelas que partilham o ambiente celular, para que elas fazem melhores dados, né? Trabalhem melhores os dados para esse vetor, né? Para você conseguir a contração desse vetor. Bom, vamos ver aqui. Onde que a gente parou? Temperando a partir de contrações. Contrações são riscos celulares. Tá. Então, os tomos de passagem que vão se tornar efetivos, eles vão ganhar janelas de contração. Então, olha só. O que são janelas de contração? São portas de frames de vetores acusados. E essas portas de frames são contrações na medida das frequências de fontes. Então, por isso que a matéria é uma fonte, porque a matéria tem característica, tem densidade de massa atômica. Então toda matéria tem sua densidade de massa atômica e o corpo ele imaterializa essa massa a partir de várias ondas possíveis e vários temperos de ondas possíveis. Porque nesse caso é o homem buscando a delineação da sensibilidade do controle possível. Só que a gente entendeu que essa delineidade do controle possível, para a gente enxergar bem, precisamos de segurança artificial. E essa segurança artificial, ela precisa vem do meio em que nos encontramos. Porque a artificialidade em nós, ela tem a imantação das probabilidades e improbabilidades de meio, né? Só assim conseguimos dizer aos tomos, que são os frames, né? Cenas, né? Canulações de contração de clima para abrir sob tomada certa, de rima certa. E aí a rima certa, ela é a operação dessa matriz de contração de ondas. Olha só, essa matriz de contração de ondas, ó, que a gente aplica nesses tomos de fontes, ó, para poder organizar fontes. Matriz é isso aqui, ó, é as contrações que essas células e esses tomos de células
podem fazer. Chegar precisando de segurança artificial. E aí, essa segurança artificial, ela tá no estudo do maquinário orgânico-lógico. E aí, esse aqui a gente tá sobre a ecologia das abstrações cognitivas dos incensos de efeito subtrainstante por acelerações de ondas ecossignificadas pelas rimas de partilhar meio. E o que faz? A gente tem o delta de diferenciação e a perdologia do instante pelo vetor de ocupação do agora. Como a gente viu, nós nunca estamos em um presente. A gente sempre vive o passado pela cognição da roda, né? A roda, ela é assim, ó. Ela tem um meio de pressão. Então a gente tem um meio de pressão. Porém, esse aqui é o passado e esse aqui é o futuro da roda, se ela for colocada no sentido horário mesmo. E aí no sentido anti-horário é só inverter. É só você inverter o passado e o futuro. E aí esse vetor aqui, ó, ele é o indicativo do presente. Então esse presente, ele é uma assimilação de plano. Se o plano ele é uniforme, o presente ele vai ser sempre o passado. Você só vai sentir o presente quando tiver uma uniformidade no presente. E para você montar uniformidades, você precisa de contrações. E aí, para você fazer contrações, você cada vez mais artificializa o plano, colocando vários elementos de tomos de plano. O plano ele continua sendo o mesmo, mas esses elementos artificializam o meio, tomando de conta o plano sobre essa intersecção. E aí o que você faz? Você faz caminhos de individualização de plano. Então você tem esse terço de plano aqui, ó, sobre o tomo. E aí o que você faz nesse tomo? Você faz vários tipos de decantação artificial. E aí você sente, por mais que você sente o plano normal, né, a pressão normal, você distende a pressão por conta dessas subversões artificiais de tomos de plano, porque você é capitalista. Lista de artificialidade do artificial. Coloca do. Olha só como é que a gente faz. A gente coloca o do pra cá e o do pra cá. E aí aqui, ó. Olha você, e isso aqui pra nós, ó. Isso aqui é um músculo. E o camarada que mais faz isso aqui, ó, é o músculo tor, né? Aqui, ó. Opa. É o músculo tor. Músculo ator. É o músculo atormentado.
Mantado. Porque ele tenta manter o estado da sensação. Então ele corre sobre essa conjugação aqui, ó, escalar. Ó. Quem viu a escala no horizonte artificial da ilusão, parabéns. Mas aqui é isso aqui, ó. É o ator. O ator, o vetor, o ator, ele corre pela sensação para sobreviver. É a máscara de pressão de ida e extração de conta de vetor de dados, né? A identidade, ó, que adestra essa pressão. E ele eleva a positividade. Ele faz a elevação, ó, enxergar bem. Ele acredita que está enxergando bem porque ele consegue manter. E realmente, existem, para a visão, você precisa desvetoralizar a compressão de massa de fótons eletromagnéticos do meio para poder enxergar uma banda. Então você adestra essa ressonância. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando disso, né? Eu posso deixar nos cards aqui, se eu não me engano. Bam, bam, bam. Enxergar bem. Tá, e aí voltando aqui, ó, né? E aí o presente ele fica sendo isso, né? Pra gente se sentir no presente, a gente sempre coloca esse vetor na escala. E aí quem não viu a escala aqui, ó, que veja, né? Aqui a gente tem uma escada. Uma escada de tomos de interface de plano. E aí você coloca, ó, a escada para você fazer isso aqui, ó, o horizonte desse vetor do presente. E aí você sempre, o futuro vai estar sempre mais à frente do que você, porque você vai estar no presente. Enquanto o presente está caminhando para cá, ó, o futuro está aqui, ó. Sacaram? E o presente está aqui, ó. Esse é o presente. Ao tomo de vetor do presente aqui, ó. É a escada. Agora vocês viram, né, a escada. Só que olha aqui, ó, o futuro, ó. O futuro aqui, ó. O futuro tá bem mais à frente, bem mais abaixo. Esse é o futuro. Esse é o presente. E o passado tá aqui, ó. É tudo isso aqui, ó. É o resto, né? Passado é o universo. Universo. Entendeu? Que legal. Muito legal essa parte. E aí você só grava porque você tem a memória muscular, a memória de contração muscular. Isso é acessulação, é acesso na canulação, acessulação. Então aqui, ó, memória muscular. A memória muscular é uma forma de memória processual que envolve a consolidação de uma tarefa motora específica na memória por meio da repetição, que tem sido usada como sinônimo de aprendizagem motora. Isso aqui fode tudo, ó. Tem umas figuras de linguagem que deixa tudo ao escape da sabedoria, né? O pessoal começa a falar que sabe o que é memória muscular porque vê isso aqui, mas na hora que vai explicar não consegue explicar de jeito nenhum, né? Foge a explicação. Ela sempre fala, você tem que repetir muito uma coisa e aí você vai memorizar.
Não é bem isso. E aí você tem a gravação explicando, né? A gravação é esses tomos, né? São vários frames que conseguem entregar um filme. Um pouco aqui, ó. Frames. E a partir de uma aceleração. Frames de filmes. Cada uma das imagens impressas quimicamente no filme cinematográfico, fotografados por uma câmera a uma cadência constante desde 1929, padronizada em 24 por segundo, 24 frames por segundo é a cadência, é o ritmo, e depois projetado no mesmo ritmo em registros e sobre uma tela. Os fotogramas produzem no espectado a ilusão do movimento. Então a gente tem essa ilusão do movimento. Legal, né? Então a gente tem rimas de movimento. E aí o que seria esse cassete? Pá! O cassete, ele desenvolve o que a gente chama de coluna de um filme. De um registro. O cassete, ele desenvolve uma cena, né? E uma cena, para nós, nessa aplicação tecnológica, é um tomo. Só que nessa inteligência de gerar filme, ó, na inteligência de gravar filme, né? O cassete é a produção de coluna. Uma coluna consegue intervir o plano e deportar planos na passagem da energia que vem da fonte. Então eis o espetáculo, né? Você tem a fonte, tem a transmissão de energia, e aí você tem o caminho das sensações, ó. O caminho das sensações. Só que a sensação, ela quer correr. E aí quando você dá o cassete, você escolhe para onde a sensação vai correr daquele instante em que abre gravação, né? Porque quando você abre gravação quando você abre gravação, você está definindo que aquilo ali, ó, vai ser fixo no filme. E o filme é um registro, né? O filme vai ter um registro ali. Tem uma inteligência, tem uma assimilação do usuário do filme. Quem assiste o filme, ó, o usuário de filme vai ver e assimilar essa energia em passagem programada, né? Em percurso de entendimento. Então, para esse percurso ser elevado ao entendimento, ó, para o percurso ser elevado ao entendimento do usuário, você precisa
programar sobre coluna a passagem da energia, que é massa de decomposição de manobra. Manobra de quê? Manobra de performance artística. Veatorizações de cenas, né? Porque o filme ele pode levar um laço tão no organismo tão de amadurecimento ou desamadurecimento, que a assimilação orgânica do filme pode levar a uma cascata de reações, ó. Então você tem cascata de reações de efeitos cinematográficos. E aí os consumidores é quem dizem, né? Que às vezes isso pode estimular o sonhar, né? A gente pode ver o que é o sonhar depois, porque o sonhar ele a gente pode ver agora, a assimilação elevado ao maior expoente possível de rimas na interface motora que dissemina a parte do córtex occipital por indexação de pressão na área a despressionar visão pela rima interna, desexternalizando ela na comportadoria da abstração de energia decaindo sob forma de visualização. É tipo assim, ó. Você assimila várias rimas de pressão de pressão comportamental no dia a dia. Pressão comportamental, toda pressão ela é exatamente aquilo que ela precisa ser naquele dado momento, naquele dado instante, porque ela é a compressão de toda ecossignificação de pressões no ambiente, né? Só que você não sente isso porque você tem uma sobrevida muito grande a esse meio que cria calos de portações, de deportações. Esses calos de deportações fazem com que você não perceba toda essa emoção de pressões. Só que o seu organismo percebe e faz torcidas, contrações, riscos nessas sensações e elas querem passar. Só que às vezes existem compressões que não deixam elas passarem. Quando você dorme, você pressiona muito essa área, esse córtex de visão, e toda a energia que estava pressionada começa a sair por desrimalizações celulares, que foram exportadas e condensadas nesses complexos. E o sonhar sobre a exatificação dos comportamentos celulares busca as melhores elevações dessas rimas a imagens. E aí a melhor de interpretação ela faz cenas. E aí essas cenas são levadas ao sonhar. Então sonhar são rimas que indexam em nós a de expressão. Só que como a gente está com o olho fechado, a gente alucina.
Sonhar, a gente alucina as imagens aqui, ó. A alucinação de imagens coreorrimadas pelos tomos de compressão. Então você consegue compor sonho. Você consegue compor, ó. É fácil compor sonho. Compor, sonhar. Você só precisa das rimas. Você precisa de carregar o sonhador com as rimas certas e na hora X atirar elas no córtex, que cuida do processamento e descarregamento dessa rima pelo organismo. Não, isso é muito legal. Córtex é muito legal. Usuários de filmes e efeitos cinematográficos que o digam, né? E aí a gente tem, ó, essa canulação da visão ritmificada pela adequação de canal, né? Porque você pratica o tempo todo. Desde quando você nasceu, você pratica o tempo todo a canulação dessas rimas poderosas, artificiais, pelo poder da materialização de produtos e utilidades a eles, que são batismos. Isso implanta dados de decorrência experimental. E aí esses dados de decorrência experimental são consagrados ritmicamente pelas pressões de comportamento dramaturgo. O que isso quer dizer? É que você expõe esse comportamento celular para as câmeras certas. Câmeras certas são órgãos no organismo, são glândulas, são fígados, são rins, são olhos, são pele, são músculos. Então, você expor toda essa energia para a fonte certa, para a dramaturgia, ela faz a compressão, ela busca fazer a compressão da rima desses tomos que são instalados em nós pela repetição de cenas, né? Você ensaia, e esse ensaiar é cortar, é fatiar as expressões. Então, ensaiar para nós vai ser isso aqui, ó. Praticar sobre a fonte, que nesse caso somos nós mesmos, né? A coreografia cada vez mais próxima, cada vez mais tomada, cada vez mais 24/1 sobre o coração rítmico na entrega de oxigênio para as expressões de efeito de passagem de energia, né? E aí tudo isso a gente tem na dramaturgia e na composição de cenas, principalmente no roteiro, as falas que vão desritmificar sobre a ecognição das telas, das cenas, dos temas, né? A passagem de efeito.
Então a gente vai transformar toda aquela luz na contração certa. E essa contração certa vai fazer atividades, vai buscar fazer atividades nos organismos que vão ser encobertos por canulações, né? Você vai criar o gênero, o efeito que vai desgeneralizar, a distribuição de fluidos orgânicos para fazer contrações e desenhar contrações sobre o efeito dessas cenas. Então a gente tem a ecognição desenhando e desenvolvendo esses tipos de desenhos no desenvolvimento da nossa apreensão nervosa, da nossa gravação. E aí a canulação, ela faz isso, né? Você consegue fazer desses ecos de rimas, né? Relaxamento ou vasorrelaxação ou vasoconstrição. Então olha só, você tem ensaios de vasorrelaxamento e vasoconstrição, que é como se colocasse, ó, agonia e protagonia, né? Você tem na contração. E aí você instalando isso, você desescala, né? Você faz o que, ó, com o músculo que desacena, né? Você tem a cena e a cena ela desacina um valor de descarga, né? E aí esse valor de descarga a gente transforma toda essa descarga em repartições de canulações. Ou seja, se a gente apertar essa canulação aqui, ó, ela vai gerar dispressionadamente fluidos para cá. Se a gente apertar esse aqui de um jeito, ela vai dispersionar fluidos para cá. Então a gente tem as dispersões de fluidos de assimilação. E esses fluidos de assimilação, eles estão sobre a coordenação rítmica, principalmente aqui, ó, a gente tem dos hormônios adrenérgicos e noradrenérgicos. Esse vai fazer a vasorrelaxação e esse vai fazer a a vasocompressão. Só que existem trabalhos de vasorrelaxação e vasocompressão nobres que elevam a cada vez mais os ambientes de coluna a garrafas. Aqui, ó, as garrafas são produtos de colunas, de coluna artificial, por assimilação. Porque a gente assimila, né? A gente tem a assimilação da fonte. E engana-se que quem acredita que não faz efeito, porque tem esse efeito material. E olha só essa assimilação. A gente vai pegar aqui, ó, tipos de garrafa. Olha só. Então a garrafa ela é uma coluna, porém ela tem tipos de distribuição. E aí a parte que está mais fina é porque ela está sofrendo efeito adrenérgico. A parte que está mais larga, ela está sofrendo efeito noradrenérgico. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem a escala de pressão.
de assimilação de pressão. E aí, essa escala a gente tem o mais, o menos e o normal, o zero. E o zero é esse aqui, ó. E se eu tenho mais, eu consigo fazer isso aqui, ó, até o limite. E o mais, ele vai até o limite, ó. Ele banha o limite. O limite do engorjetamento de todas essas células. E essas células, elas são assim, ó. Elas são isso aqui, ó. São feixes que tem uma luz, né? Um lumen de passagem, ó. E aqui, ó, como é menos, eu faço isso aqui, ó. Eu coloco um menos aqui, ó, e vou orbitando nele, ó. Então olha só a garrafa. Então você consegue virar a garrafa assim, ó. Você tem, né? Você, ó. Opa. Ó. Abre e fecha. Fecha e abre. Então, eis a garrafa mágica. A lâmpada mágica. Só que a gente pode comprimir essa garrafa para ela ficar pequenininha assim, ó, e virar um tomo de garrafa. Então, se a gente consegue instalar nesses tomos aqui, ó, que são frames de distribuição de energia, principalmente no organismo, se a gente instalar garrafas aqui, é como se a gente desenhasse a garrafa em um plano. E aí, como que a gente desenha a garrafa em um plano? Para instalar a garrafa no, ó, desenhando garrafa no plano. A gente vai desenhar, ó, a gente vai furar o efeito de rima da garrafa em tomos, né? Então, se a gente tem uma garrafa de assimilação assim, ó, essa aqui é uma garrafa, né? Não, vamos pôr essa garrafa assim, ó, assim e assim, ó. Certo? E aí a gente coloca aqui, ó. E aí, para desenhar, para colocar isso igual a isso aqui, ó, eu tenho que colocar a contração que essa garrafa faz colunarmente aqui, ó. Esse valor aqui assim, ó. A gente coloca no gráfico, ó. No gráfico o gráfico, ele vai ser uma soma desse instante aqui, ó, de passagem, dessa igualdade. E aí, para mim transmutar isso para isso, eu tenho que fazer esse efeito aqui, ó. E aí, o que eu faço? Eu coloco do zero e eu vou enchendo aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. E aí, vamos pôr que isso aqui, ó, na notação do organismo, isso aqui é um si. Só que se eu desparticionar mais essas notas, eu não vou perder o si. Então eu vou desescalar as notas aqui, ó. Então vamos pôr que eu tenho um si, sol, sol, lá. Vamos pôr aqui, ó, si, sol, lá. Para mim fazer esse si, sol, lá, eu tenho que desenvolver o que é um si em abertura. Então, si, sol e o lá. E aí eu vou ter que instalar esse si, sol, lá aqui, ó. Só que esse si, sol, lá aqui, como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer uma ressonância desse si, sol, lá, ou eu posso fazer esse si, sol, lá assim, ó, nos conjuntos. E aí eu posso instalar até só a interseção para ficar mais fino, ou eu posso instalar os conjuntos mesmo. E aí, olha só, eu posso escolher qual tipo de janela com essa garrafa eu vou pôr. Se eu vou colocar só a interseção, se eu vou pôr o conjunto, se eu vou colocar a soma do conjunto no meio, para contracionar do meio. E aonde que eu vou instalar, né? Que a gente tem várias áreas dessa porta para fazer. E tudo isso aqui, ó,
Tudo que a gente está desenhando aqui, ó, vai ser nesse tomo uma contração. Então, olha só. A gente vai fazer a contração. Então, quer dizer que para a gente colocar isso aqui e receber isso aqui, eu tenho que colocar a contração. Porque se isso aqui for igual a isso aqui, ó, olha o que vai acontecer. Se isso for igual a isso aqui vai passar. Né? Agora, se eu quiser fechar isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma contração. E aí a gente tem contração maior ou igual, e a gente tem contrações menores ou iguais. E aí tudo isso é contração de passagem. Passagem de quê? De tomada. Tomada. Agora que vem o pulo do gato. De tomada de quê? De decisão. Ou de cognição. De presente. E aí você coloca, você eleva isso à presença de Deus, ó. E é o que o pessoal vem fazendo. Eles colocam assim, ó, Deus está presente, porque eles fazem a ecognição de presente. Nesses valores de tomadas, ó. Depois, no próximo slide, a gente pode continuar. No próximo vídeo que eu for fazer sobre esse tema, a gente pode conversar mais sobre esses agravos de som que fazem dessas repetibilidades, coreografias de tomada, de passagem de contração serem elevadas a efeitos de fura-rima, né? Os efeitos de fura-garrafa, efeitos de fura-forma, essas coisas assim que dizem aos cientistas saberem controlar, dizem as ondas, as fontes de ondas, dizem aos seres serem bons pais ou bons mães, dizem aos seres serem bons profissionais, e esses seres somos nós, né? Então, eis a salvação eterna de dar de presente, né? Para filmar e correlacionar climaticamente os nossos sensos de direção comunificante. Sei lá, viajei um pouco aqui agora. Mas é porque eu estou para desacelerar esse processo. E então, colocando tudo na marcha para parar, vou me despedindo de vocês e a gente se vê no próximo vídeo desse tema. Esse tema tá ficando muito bom. E a gente se vê no próximo. Um abraço para vocês e fui!